Cara, The Walking Dead é uma série querida por muitos, né? Muita gente tem ela como a série favorita da vida, e dá pra ver o porquê. Ela tem uma coleção de momentos e episódios incríveis, além, é claro, dos seus personagens que foram tão marcantes que mesmo não assistindo, você sabe quem é Rick Grimes ou Daryl Dixon. Só que assim, toda história tem um fim, e quando a gente fala em The Walking Dead, esse fim acabou acontecendo bem antes. E cara, você sendo um fã de The Walking Dead, talvez nem saiba que a série já acabou. Ela teve seu episódio final lá em 2022. É nítido que com o tempo ela caiu em esquecimento. E claro, não foi só por um fator em específico, e sim por vários, mas teve um que pra mim a série assinou sua sentença de morte. E é sobre isso que a gente vai abordar no vídeo de hoje, como a saída do Rick é consequentemente o fim de The Walking Dead. Bom, eu sou o Davi. Eu sou o Ricardo, seja bem-vindo ao Cê Tá Ligado e bora pro vídeo. Antes da gente começar a explicar o porquê da saída do Rick ser talvez o motivador da série se degringolar a partir dali, a gente tem que assumir que The Walking Dead já não andava bem das pernas. Muita gente fala que a série até a 6ª temporada é perfeita e que se você começar a assistir, você deve parar por ali. Porque, mano, vamos concordar que o arco da guerra contra o Negan, a 7ª e a 8ª temporada, é a parte mais sombria da série. E sombria eu não falo de ser assustadora, e sim de ser ruim mesmo. A 7ª nem é tanto, ela é mais lenta e vazia do que horrível, mas a 8ª, meus amigos, aquilo lá não tem salvação. Mano, pra mim as únicas coisas que salvam na temporada são os personagens, e só 2 pra falar a verdade. O Negan, que é o vilão principal da trama naquele momento, se escrevessem ele mal ou estragassem o personagem, a série não ia ter salvação. E o Rick Grimes, que é o protagonista. De verdade, cara, pra mim, durante a série inteira, só o personagem do Rick não tem problemas. Eles sempre conseguem deixar ele e o texto dele em mais alto nível. E por favor, né, se estragassem o protagonista da série, era pra pedir pra sair. Caraca, pensando aqui, foi realmente isso que aconteceu. Mas de novo, muito do Rick Grimes ser tão bom também é por conta do ator. Eu não sei quantas vezes eu já elogiei a atuação do Andrew Lincoln nesse canal, e é totalmente justificável, porque esse mano atua muito. Pois é, Ricardo, eu fico até surpreso dele nunca ter ganhado um Emmy na vida. São tantas cenas que ele brilha absurdamente, tipo, olha essa cena do 7x1, ele é o tipo de ator que consegue fazer um texto simples parecer incrível só pela sua interpretação. Eu acho que é de consenso geral que o personagem do Rick carrega a série nas costas. The Walking Dead é dependente do Rick, assim como Breaking Bad é dependente do Walter White. Tipo, você imagina Breaking Bad sem o nosso careca favorito? Simplesmente não existe série. E é esse o ponto que eu quero chegar. Não existe série sem Rick Grimes. Mesmo tendo inúmeros episódios de núcleo que ele não aparece, e nem precisa aparecer pra eles serem bons, a narrativa da temporada e da série como um todo depende dele. A forma que a série é construída é necessária a existência de um protagonista, e se acontecesse dele ter que sair da série, o que realmente aconteceu, necessitaria de uma preparação gigantesca pra gente não sentir esse baque, não sentir que algo tá faltando, e é exatamente isso que a série não conseguiu fazer. O fim da 8ª temporada termina assim. Rick finalmente ganha a guerra, ganha do poderoso Negan. Agora todas as comunidades entrariam em harmonia e não teria mais um ditador no rolê. Só que se ele ganha a guerra, o sentimento de verdade foi que ele perdeu, porque é nessa temporada que a série faz o que eu chamo de o maior erro de The Walking Dead, a morte do Carl. E como explicar isso, mano? O Carl foi criado e ensinado desde pequeno a sobreviver nesse mundo, a como lidar com pessoas, como se tornar um líder. Ele era o filho do protagonista, o filho do Rick Grimes. Ele era o cara que provavelmente se tornaria líder no futuro. O Carl era o futuro da série, e a morte dele matou tudo isso, matou toda essa expectativa por apenas querer chocar o público. The Walking Dead é baseado em criar momentos marcantes, mortes impactantes, e como a 8ª temporada era a pior até o momento, a audiência também caía, e para recuperar um pouco dela, eles decidiram dar a morte ao único personagem que não merecia
acontecia, isso foi tão absurdo que até mesmo os atores foram pegos de surpresa. O Chandler Riggs, o ator do Cal, tinha acabado de comprar uma casa perto das locações das gravações, justamente para facilitar para as próximas temporadas, e o que ele recebe? Praticamente uma carta de demissão. Muita gente diz que o motivo da morte do Carl acontecer é porque o Chandler Riggs ia completar 18 anos, consequentemente deixando de ganhar a quantia de um simples ator mirim para receber a de um ator adulto, o que era muito mais caro pro estúdio bancar. Mas eu acho que isso não é motivo para eles tirarem um personagem tão importante pra trama. Afinal, eles tinham atores que custavam muito mais do que o Chandler no elenco. A parada, cara, era o choque que isso ia trazer, ia levantar a audiência de novo, e eles arriscaram tudo nisso. A revolta não foi só do público que odiou essa decisão, mas também dos atores. Chandler Riggs foi pego de surpresa, assim como Andrew Lincoln, que ficou extremamente decepcionado com isso. E por que a gente tá falando da morte do Carl num vídeo sobre a saída do Rick da série, você deve estar se perguntando. Justamente isso, a demissão do Chandler foi um fator significativo que influenciou a decisão do Andrew de sair na 9ª temporada. E eu digo mais, foi o fator definitivo. Não tem relatos ou citações confirmadas de que o Andrew Lincoln tenha dito que sairia de The Walking Dead se o personagem do Carl fosse retirado da série, mas pelo que saiu na internet na época, foi que quando o Andrew descobriu isso, essa foi sua reação. Andrew explicou depois em entrevistas que a perda do Carl, que era um dos principais motivadores do Rick, fez com que ele sentisse que a história do seu personagem havia chegado a um fim de livro e não só a um fim de capítulo. A busca pela sua família, esposa e filho foi o que manteve o Rick vivo no início da série, e perder o Carl desse jeito removeu esse motor da narrativa. Pelas informações dos bastidores, o Andrew ficou muito abalado com a saída do Chandler, sentindo como se tivesse perdido ele ali no set, e chorou por horas depois de filmar a cena da morte do Carl, o que demonstra esse laço forte entre os atores. Na época, quando ele anunciou sua saída na Comic Con do ano que era lançada a 9ª temporada, a principal razão pelo qual ele deixaria a série foi para passar mais tempo com sua família, que mora no Reino Unido, enquanto as filmagens ocorriam na Geórgia, Estados Unidos. Mas na real, mesmo não admitindo diretamente, todo mundo sabe que o principal motivo para ele querer quitar da sua série foi a morte do Carl. E aí vem a 9ª temporada, novos ares. Parecia que a série tava diferente, não só pela roupagem da nova showrunner depois do desastre da última temporada, mas sim porque todos os 4 primeiros episódios são uma construção para a saída do protagonista, a saída do Rick. E eu digo aqui, cara, com categoria, que diferente das 2 últimas temporadas, esse início da Season 9 é uma das coisas mais iradas de se ver em The Walking Dead. O Rick carequinha de barba branca é talvez o melhor Rick da série, aquele cara que já passou por tudo e mais um pouco, mais experiente, mais humano. É o Rick em seu prime, só atrás do Rick da 5ª temporada, tá? E o episódio da sua saída, o que vem depois, ou What Comes After, é sem exagero nenhum um dos melhores episódios da série. Com certeza entraria num top 10 pra mim, ou até num top 5 do tanto que eu gosto desse episódio. É literalmente uma homenagem pra esse personagem que se tornou icônico no meio da cultura pop. Todo mundo sabe quem é Rick Grimes. A volta do Herschel é lindo de se ver, a volta do Shane, os enquadramentos, toda a lore dele salvando pela última vez aqueles personagens que acabaram se tornando a sua família, ele explodindo a ponte e se explodindo em conjunto, soltando aquela frase I found them, ou eu achei eles, respondendo e fazendo um callback que ele encontrou a sua família que tanto procurava. Pô, não tem como dizer que esse final não é lindo. É um final digno pra um personagem tão bom quanto o do Rick, mas é um final que não deveria acontecer. Pois é, mano, mesmo eles canetando no roteiro desse episódio, fazendo um evento pra série, ao mesmo tempo ela assina aqui a sua queda. A partir da saída do Rick, The Walking Dead nunca mais foi o mesmo. E você pode argumentar que todo o arco dos sussurradores é irado, são vilões que realmente dão medo e são bem feitos, mas nem se compara ao auge da 4ª, 5ª, 6ª temporada, quando o Rick carregava a série. Aqui, cara, me desculpa os fãs do Daryl, mas ele não consegue carregar a série nas
nas costas, você sente esse furo, sente que tem algo faltando, sente que a essência da série se foi. E aqui a gente retorna pro assunto da morte do Carl. Se ela não tivesse acontecido, mesmo que ela foi o motivador pro Rick sair, talvez o Carl seria essa peça faltante. Com a saída do Rick e o salto temporal, nós teríamos um Carl adulto, experiente e um protagonista à altura pra carregar a série nas costas. Imagina só, mano, ao invés do Daryl peitando a Alpha fosse o Carl ali, quase como um Rick 2.0. Como a gente já falou nesse vídeo, o Carl foi criado pra ser esse líder, pra ser o futuro da série. Tanto que nos quadrinhos é exatamente isso que acontece. O Rick acaba ficando pra escanteio e o Carl vira o novo líder do rolê. E é aqui que vem a minha tristeza com essa série, cara, porque ao longo do tempo, ela só cometia erro atrás de erro. Nós poderíamos ter uma série lendária nas mãos, poderíamos vivenciar o Carl se tornando o GOAT da série, mas não, eles tinham que matar ele só pra chocar o público no episódio lá da 8ª temporada. No fim das contas, mano, o que fica é realmente isso, imaginar como poderia ter sido, mas o fato é, e continua sendo, a saída do Rick é o maior erro já feito em The Walking Dead. Mas esse foi o vídeo de hoje, a gente espera que você tenha gostado e se curtiu a nossa análise, não se esqueça de se inscrever se não for inscrito, compartilhar o vídeo e hypar também. Exatamente, Ricardo. E lembrando também que a gente tem uma playlist gigante de The Walking Dead aqui no canal, então é só clicar aí e assistir, beleza? Mas então é isso, a gente vai ficando por aqui. Muito obrigado você por ter assistido até agora e falou! Falou, galera!